Hoje vamos falar sobre chamar a atenção. Quanto é preciso e precioso chamar a atenção de alguém. Tô falando de feedback, eu tô falando de correção. Muita gente às vezes fica em dúvida. Será que eu devo falar? Aquilo me incomodou? Será que é hora de falar? Como falar? A gente sabe o poder que é a correção. A Bíblia, inclusive, traz em Provérbios 25, versículo 12, o quão precioso é a correção de um sábio dada à pessoa que está disposta a ouvir. O versículo 11 também fala sobre a palavra certa no momento certo. É sobre isso que a gente vai falar hoje aqui. A importância da correção e a importância de como fazer, quando fazer e para quem fazer a correção. Primeira coisa que eu quero deixar claro para vocês aqui, para a gente ficar na mesma página, que ninguém gosta de receber correção, embora a correção seja muito preciosa. É a correção que coloca os nossos direcionamentos, nosso rumo no prumo certo, e a gente tem resultados melhores ao ouvir a correção. A correção é uma palavra, e como uma palavra é uma profecia, e toda profecia é uma semente. Toda semente ela é boa em essência, mas precisa do solo preparado para receber. Lançar uma semente preciosa num solo pedregoso, num solo batido, num solo que não é rico em nutrientes, é a mesma coisa que desperdiçar aquela semente. Então uma correção, um feedback deve ser tratado dessa forma. A primeira coisa que eu quero que você entenda é que a pessoa precisa estar disposta a ouvir. Antes, eu queria chamar sua atenção sobre uma coisa. Deus não é fofoqueiro. Se você está incomodado com aquela situação e aquela situação te chama a atenção ao ponto de você interferir e corrigir, é porque Deus te escolheu para isso. Só que você precisa ter o tempo certo para isso acontecer. E qual é o tempo certo, Paulo? O tempo certo é o tempo que você cria as condições ideais para dar a correção. E normalmente não é imediatamente. Normalmente não é imediatamente que você vai chamar a correção, porque as condições ali de temperatura e pressão não são favoráveis para a correção. O que é que você tem que fazer? Criar um mecanismo, criar um momento correto para isso, né? Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Viu aquele ponto que precisa ser chamado de atenção? Anota aquele ponto. Procura agora criar uma condição ideal. Marca um horário, um lugar, um tempo, um horário certo, sozinho com a pessoa ou em uma condição que esteja favorável para ela te ouvir e ela aceitar a sua correção, o seu feedback, o seu direcionamento. Isso, de forma planejada, intencional, traz resultados poderosos. Chamar a atenção na hora errada pode criar inimizade. A Bíblia, inclusive, fala, né, que a palavra dura suscita a ira, mas a branda acalma o furor. Na hora que a situação acontece, normalmente não é a melhor hora de você trazer a correção, a não ser que seja algo que precise ser feito imediatamente para os resultados errados cessarem, pararem. Aí a correção tem que ser imediata. Mas na maioria das vezes a correção pode ser feita em outro momento. E aí é a hora de você entender quando fazer essa correção. É o momento correto de fazer a correção, é quando você cria as condições ideais para isso acontecer. Quero aprender contigo como fazer essa correção. E aqui eu vou trazer os ensinamentos que eu aprendi com o profeta Natan ao corrigir o rei Davi. O rei Davi tinha feito um grande pecado e ele precisava ser confrontado. Ali estava um profeta, um sacerdote, confrontando a maior autoridade daquela nação. Olha a situação de Natan. Natan estava ali diante da maior autoridade de Israel, a nação em qual ele fazia parte, e devia uma submissão. Mas Natan usou de tanta sabedoria que vale a pena a gente aprender com ele. Primeira coisa, Natan não chegou numa posição de confrontador. Esse é o primeiro erro de como você traz a repreensão. Porque o objetivo é fazer com que a pessoa mude o comportamento dela e tenha uma reflexão sobre o que ela fez. Então criar embates, criar barreiras não são positivos nesse momento. Natan chegou como uma função de conselheiro. E ele utilizou uma técnica de analogia para isso, trazendo uma história e pediu ali a opinião de Davi sobre aquela história. A verdade é que aquela história usou depois para fazer uma referência com a situação errada de Davi. Mas olha que importante, Natan ele não chegou como confrontador. Ele chegou como alguém na mesma posição de visão que Davi. Aqui está um grande segredo de confrontar. Ao invés de você chegar confrontando como quem tem a razão e quem está errado do outro lado, leve essa pessoa para o seu lado. Faça ela enxergar de fora. E isso é muito importante. Como é que você pode fazer isso? Você pode usar analogias, pode usar histórias semelhantes ao que aquela pessoa viveu, mas uma ferramenta poderosíssima é perguntas. Pergunte para a pessoa
como estava ela naquele momento, qual foi o objetivo dela naquela situação, o que ela perde com aquilo, o que ela ganha com aquilo. Faça ela olhar de fora, transporte ela para uma visão menos enviesada de defesa. Se o momento é certo e você conduzir dessa forma, certamente o terreno vai ser propício para a correção que virá. Só que Natan não parou aí. Ele fez analogia e depois ele confrontou, ele foi direto. Não foi assim, Davi, que você fez? Ou seja, ele foi direto no ponto que precisava ser corrigido. Toda vez que você chamar alguém a atenção, seja claro. Depois de levar ele para uma reflexão sem viés, de uma visão de fora, deixe claro para ele o que incomodou, que resultados negativos seriam feitos, que resultado aquilo ali atrapalha a empresa ou a relação de vocês, mas deixe claro ali. O importante é a pessoa, quando receber a correção, sair da correção com a clareza que ela precisa corrigir e de como você esperaria que ela reagisse diante daquela situação. Deixe claro isso. E isso vai trazer muitos bons resultados para você. E o terceiro ponto aqui que eu quero chamar a atenção de como fazer a chamada de atenção, a correção de alguém, é importantíssimo. Valide se a pessoa de fato entendeu qual o seu objetivo com aquela conversa. Pergunte a ela, e agora? O que é que você faria diferente? Me conta o que você aprendeu com essa situação. Isso é uma prova dos 9, é uma validação de que a conversa foi produtiva. Se a pessoa recebeu bem, ela vai reagir com humildade e vai entender quais planos ela precisa fazer para que a correção aconteça. Mas se ela não entendeu bem, ela vai deixar claro de que ela não teve humildade para entender. E aí vai o terceiro ponto. Eu falei quando, eu falei como, e é importante saber quem eu devo corrigir. Primeiro você deve corrigir quem está diretamente relacionado a você, quem a sua opinião é importante e quem você nutre um carinho. É importante isso daqui porque não tem coisa pior do que se meter em assuntos que não são alheios a você. Eu sei que Deus te incomodou e falou que aquela correção precisa ser tratada, mas às vezes você não é o interlocutor necessário para que aquela correção seja feita. Busque alguém que está em tangente, alguém que está próximo, alguma ligação. Se meter em assuntos alheios só vai trazer confusão para a sua vida. E lembra que é precioso dar conselho, é precioso dar correção, mas é precioso para quem está disposto a ouvir. Se a pessoa não está disposta a ouvir, se ela não tem humildade para receber, só vai gastar seu tempo, a sua energia e vai aumentar a sua chateação. Então, eu queria te ensinar de verdade quando, como e com quem fazer a correção. Espero que esse vídeo tenha te ajudado e eu te espero em um próximo conteúdo.